Olá! Você já sonhou hoje? Sonhos para a vida, sonhos para o futuro? Aqui é Andréa Chagas, professora de arte. E aqui é a Aline, professora e intérprete de Libras. Oi, Aline, tá joia? E na aula de hoje nós vamos falar sobre teatro. Você já foi ao teatro? Curte peças teatrais? E hoje nós temos uma surpresinha no meio da aula. Fiquem conosco e você vai descobrir qual é a nossa surpresinha. Então vamos lá para mais uma aula sobre gêneros teatrais. Vamos reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiro. Conhecer gêneros teatrais. Para falar sobre gêneros teatrais, antes vamos relembrar que para acontecer o teatro eu preciso de 3 elementos. Preciso do ator, da história e do público que nós falamos na última aula. Eu preciso também, para que o teatro aconteça, eu tenho uma equipe muito grande que não vai aparecer lá no palco. Eu tenho as pessoas que cuidam das roupas, que é o figurino. Eu tenho as pessoas que vão cuidar do cenário, vão montar aquele cenário para que a peça aconteça de acordo com a história, de acordo com o lugar que está acontecendo, ele vai ser caracterizado. É o cenário. Eu tenho o sonoplasta, aquela pessoa que vai cuidar de todos os sons, os efeitos especiais, as músicas que vão tocar durante a peça. Eu tenho também o responsável pela iluminação da nossa peça. Agora eu tenho algumas perguntas para você, estudante. Você já assistiu uma peça teatral? Com quem que você foi? Foi com a sua família? Foi com amigos? Foi com a escola? Onde que você foi? Onde que você assistiu essa peça? Você assistiu na escola ou na igreja ou você foi num teatro? Qual peça que você assistiu? Você lembra que peça que você assistiu? O que você achou dessa peça? Porque sempre que nós nos deparamos com a obra de arte, com uma obra de arte, sempre acontece uma reflexão, sempre ela brota, faz com que nasça em nossos corações algum sentimento, alguma reflexão crítica a respeito de algum assunto. A peça falava sobre o quê? Você se lembra? Agora, será que você fez teatro, você fez uma peça teatral ao invés de ir assistir alguém, você estava no palco participando? O que você aprendeu com a peça? O que mais você gostou no teatro? Qual era o gênero da peça? E por falar em gênero, nós vamos tratar hoje, o nosso assunto principal é gênero, gêneros teatrais. E a gente vai falar principalmente agora dos 2 primeiros gêneros, que é a tragédia e a comédia. Nós sabemos que o teatro ele surgiu na Grécia e a partir do teatro grego é que nós temos vários gêneros teatrais. Aqui nós temos a tragédia. A tragédia grega, ela era considerada uma obra onde mostrava as dores e o sofrimento das pessoas, o sofrimento humano. E Aristóteles, ele dizia que para a tragédia clássica ser uma tragédia de fato, precisava ter algumas coisas, como por exemplo, deveria ser escrita numa linguagem alta e digna, deveria ser escrita sobre pessoas de elevada estirpe na sociedade, como reis, nobres, deuses e semideuses, heróis, não sobre pessoas comuns. A tragédia, ela no final sempre traria uma dor, um sofrimento, a morte ou a aniquilação de algum personagem ou vários personagens. Por quê? Porque esse personagem ousou tratar de alguma forma o destino, ele quis desafiar o destino. Então nós temos a tragédia como uma das formas de teatro grego. Temos também a comédia. A comédia já tratava de pessoas comuns, era aqueles arquétipos sociais, tratava sobre a fofoqueira, o malandro, algum tipo social que era representado no palco. E quando nós estamos rindo sobre uma comédia, porque a comédia é aquilo que faz a gente rir, trabalha o humor. Quando a gente está assistindo uma comédia e a gente está rindo, a gente está se identificando com os sentimentos, com as emoções que estão sendo representadas no palco. Gil Vicente já dizia que rir
corrige os costumes. Então, você está satirizando alguma situação que acontece no dia a dia para poder corrigir aquela situação para que ela não volte a acontecer, porque ela não é legal. E o próprio Aristóteles falava também que a comédia, ela tratava sobre pessoas comuns, sobre o cotidiano, sobre as coisas que aconteciam com as pessoas normais. Nada de reis, de heróis, não. Eram coisas normais. Nós temos também o drama, que trata sobre os sentimentos, explora os sentimentos, a tristeza, as situações do dia a dia das pessoas, e ele mostra o conflito que precisa ser resolvido, mostra o clímax do momento e a resolução no final. Nós temos também o musical. O musical, eu vou parear o musical com a ópera. O musical, ele é uma peça teatral onde acontecem diálogos e acontecem também músicas, são cantadas, são dançadas. Já na ópera, não tem momento nenhum de conversa. Tudo que é feito cantado. Vamos seguir então o musical. A ópera, como eu disse para vocês, mostrei a diferença. O monólogo já é aquela peça onde a pessoa fala sobre os sentimentos humanos e ela está sozinha no palco. Ela pode ser caracterizada de alguma forma, algum personagem, mas ela está sozinha no palco falando sobre os sentimentos, sobre as emoções, situações do dia a dia das pessoas e que ela está resolvendo com ela mesma, ela está conversando com ela mesma. Diferente do stand-up, que também é uma pessoa sozinha no palco, mas no stand-up ele não tem uma caracterização do cenário, não tem figurino, não tem um personagem. Ele está em pé, como o nome já fala, stand-up comedy. Ele fica em pé e ele está falando sobre situações do dia a dia, ele não conta nada que já existe, ele vai fazer improvisos sobre as situações que estão acontecendo no cotidiano, questões sociais, questões políticas. Então, nós temos aqui alguns tipos de teatro. Lembra que eu falei para vocês que no início que a gente teria uma surpresinha? Quero convidar vocês para conhecer uma escola de teatro maravilhosa, o Teatro do NET. E desde já eu quero agradecer a toda a equipe que nos recebeu muito bem, a liderança da escola, o professor Márcio, o professor Alberto, os alunos que fizeram uma encenação para a gente, uma sketch sobre o drama, sobre a comédia. E eu quero convidar vocês a assistir e vocês vão ver um pouquinho mais falando sobre o drama e sobre a comédia, tragédia e comédia. Vamos lá? E quando as cortinas se abrem, o espetáculo se inicia. Estamos aqui no centro de Belo Horizonte, no Largo do Rosário, no Teatro do NET. E hoje nossa aula de arte vai falar sobre drama e comédia. Eu estou com o convidado de honra, o diretor da escola, Márcio Correia. Olá, Márcio, tá joia? Eu estou bem, você? Bem, graças a Deus. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre teatro, sobre a sua trajetória no teatro. E começando, eu já vou falar logo. Fala pra gente um pouco sobre a sua trajetória no teatro. Como que apareceu o teatro na sua vida? Na verdade, eu comecei em 1977 a estudar a arte de interpretar. E eu vi um ator em um aeroporto, aliás, foi lá em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, e eu achei interessante aquele assédio das pessoas ao ator. E eu falei assim, bom, eu quero fazer isso, assim, eu quero ser conhecido, quero fazer algo na arte e também que as pessoas me prestigiem. E aí despertou essa ideia de ser ator, e de lá para cá eu me dediquei o tempo todo, os anos todos da minha vida, à arte de interpretar comédia e drama. Sim. Agora eu vou pedir para você falar para a gente como surgiu a ideia de montar uma escola de teatro. Eu estava fazendo um espetáculo no Iquibeu, aqui bem pertinho,
ali próximo da Praça da Liberdade, e eu sempre passava em frente a esse casarão. E eu sempre falava para os meus colegas, olha, eu quero montar um teatro, porque o sonho do ator é ter um teatro. E o casarão me despertou muita atenção. Eu falei, esse casarão deve ter um espaço enorme. E não deu outra. Aí quando eu adentrei aqui o espaço, eu observei um lote praticamente vago e o casarão na frente. Aí procurei entrar em contato com as pessoas responsáveis pelo imóvel, eles me alugaram e comecei a realizar o meu sonho, que era construir um teatro. E juntamente com o teatro, montar uma escola que pudesse dar oportunidade às pessoas. E naquela época se falava muito pouco e as oportunidades eram raríssimas para você ingressar na profissão. E abria todos os segmentos da sociedade. Foram gratas as surpresas que nós tivemos aqui. Passaram vários atores que hoje brilham na televisão, no teatro, série, nas redes sociais, no cinema. Então, assim, para a gente é um grande prazer em poder falar sobre esse projeto do NET, que deu certo depois de 43 anos, ininterruptos, nós não paramos nem um mês, nem um ano, e sempre estamos aqui, apesar de todas as dificuldades, mas é importante a gente fazer o que gosta. Quando faz o que gosta, o processo acontece e os resultados não são os mais importantes. O que a gente sempre até diz às pessoas que iniciam o curso conosco é que o que a gente deve se levar em conta é o processo. O processo sendo legal, as coisas acontecem ao seu tempo. Nós estamos numa região conhecida como Largo do Rosário. E essa casa onde funciona o Teatro do NET é patrimônio histórico municipal também. Você pode falar para a gente sobre isso? Recentemente, que a gente ficou sabendo que aqui foi o Largo do Rosário. Inclusive, tinha aqui uma capela e um cemitério dos pretos. E essa capela, ela foi demolida e construída ali na São Paulo com Amazonas. Então essa capela, ela existe até hoje, mas oriunda aqui desta região, desse espaço que nós ocupamos aqui hoje. Aqui era mais abrangente, uns 2 ou 3 quarteirões que faziam parte dessa comunidade. E tinha essa capela e tinha o cemitério. E nós vamos falar um pouquinho sobre o teatro. Nós sabemos que o teatro surgiu na Grécia Antiga e lá surgiram 2 gêneros. A partir do teatro grego nós temos 2 gêneros. Márcio, fala um pouquinho para a gente sobre esses 2 gêneros de teatro que nós herdamos desde a fundação do teatro, que foi na Grécia Antiga. Fala um pouquinho para a gente dos 2 gêneros de teatro. Sim. Há 400 e tantos anos, na Grécia Antiga, surgiu o teatro, propriamente dito. E muitos acreditam que surgiu a partir do ator Téspis, que ele subiu em cima de uma carroça e disse que era Dionísio, o deus da alegria, da festividade, da descontração. E aí começou-se o teatro. E aí as máscaras do teatro que nós temos hoje, elas são bem diversificadas. Tem a do NET é de perfil, tem as de frente, tem as com a dimensão maior ou menor, e elas representam justamente a comédia e a tragédia. Quero agradecer ao professor Márcio Corrêa, que nos recebeu também aqui no Teatro do NET. Muito obrigada, tá? Em nome da nossa equipe. Eu que agradeço a vocês por terem vindo aqui à escola, Rede Minas, e a você, Andréia, e dizer que a escola ela é aberta para todas as pessoas que desejam fazer teatro, ingressar na carreira artística, ou em série, ou se expressar melhor nas redes sociais. E também eu quero salientar que quem deseja
perder o medo de falar em público e se desinibir, essas técnicas dinâmicas e exercícios do teatro são essenciais para você ter uma comunicação eficiente na sua vida particular ou profissional. Agora nós vamos assistir uma cena com trecho de drama e trecho de comédia por alguns alunos da Escola de Teatro do NET. Mas não é possível! Eu aqui arrumando a casa e essa preguiçosa fica deitada no sofá! Ah, mas isso não faz bocado, hein, Nem pensar, levanta e me ajuda a arrumar a casa, preguiçosa! Ah, tá bom, tá bom. Ah, mas deixa eu te falar, sabe o que eu vi de cedo pra cima pro seu Juca? Não, quem? Ah, não, menina, você não pode ficar falando assim por trás das coisas das pessoas. E se eu dissesse que foi a Margarida? Ih, sua não. fofoqueira, vai cuidar de sua vida. Menina! Ô, Ricardo! Ô, gente, parou de brigar. Ô, Caramela, vai lá atender o portão pro moço. E você, Margarida, vai ficar enfurnada dentro de casa pra parar de ser namoradeira. Ai, o que eu fiz de errado com essas meninas, meu Deus do céu? Ai. Aqui, meu carteiro, seu Zé. Ô, seu Zé, Ô, dona Maria, como vai? Ô, Caramela, vai lá buscar a sua irmã pra fazer essa pro seu Zé. Aqui. Oi, Margarida, vem quem tá na porta. E seu Zé, o que é? O que tá aqui hoje? É que eu tenho uma carta pra senhora. Ah, não, faz tanto tempo que eu não vejo Deixa eu ver, essa deixa eu ver isso aqui. Meu Deus, o que tem aqui? Ô, minha filha, o que é? O que foi? E foi, dona Maria? Caso grave, caso de morte? Não, é que nós não sabemos. Meu Deus! Ela tá passando muito mal. Vai chamar a doutora. Eu vou chamá-la. Licença. Doutora Alice? Chegou Tá em um estado muito grave. Por favor, você tem que ir atendê-la. Aqui, ó. Meu plantão já acabou. tô indo Meu embora. Deus, tá em um estado muito... É hemorragia interna. Você sabe o que é isso? Sei. Daqui a pouco o próximo médico chega e atende. Deus. Não. Mas, doutora! Mais nada. Daqui a pouco é aniversário da minha filha e eu vou sair para comemorar. Nem se fosse o Papa, eu atenderia. Tá bom, eu vou avisar. E aí? Não vai dar pra doutora atender. Ela tá saída. muito mal. A pressão dela só tá baixando. Se ela não Meu vir, Deus. eu vou buscá-la. Não! Você não pode. Eu quero ver quem vai me pedir. Meu Deus. Doutora Alice, Laura, o que você tá fazendo aqui? Você tá bem? como você se recusa a atender um paciente em estado grave? Mas meu plantão já acabou. A gente não ia comemorar o aniversário da Pietra. Eu não sei se ela vai durar muito tempo, pois é ela que tá precisando de ajuda. Quê? Como assim? Sai na frente, sai, licença! Mãe, por favor, não me deixe, mãe. O que aconteceu? Filha, Pietra, pelo amor de Deus! O que aconteceu? Doutora Alice. Doutora Alice, Não, essa foi sua recusa. não! Pietra! Filha. E quando o espetáculo termina, o público aplaude. Estamos encerrando mais uma aula do programa Se Liga na Educação. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.